Olá! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje vamos falar sobre uma grande heroína, uma pessoa, uma mulher que virou marco, virou símbolo de um país, virou símbolo de nacionalidade, virou símbolo de heroísmo por nação e pátria. Estamos falando da donzela de Orleans, também conhecido como Joana d'Arc ou Santa Joana d'Arc. Isso mesmo, ela também virou santa. Essa donzela aí, do retrato. Esse retrato é do final do século XIX. Bem, Joana d'Arc nasceu no início do século XV, aproximadamente em 1412. Vejam bem, naquela época não se tinha tanta atenção à data de nascimento, principalmente da plebe, dos camponeses, né, que vivíamos um mundo feudal. Assim, os nobres, os reis ainda tinham uma certa atenção a isso, mas a plebe não, né? Temos que lembrar que a imensa maioria deles eram absolutamente analfabetos. Então, essas pessoas se preocupavam muito mais com o que eles iam comer naquele dia, no dia seguinte, nos próximos dias, nos próximos meses, do que em registrar filhos e anotar a data de nascimento dessas crianças, né? Isso fica nítido no final da vida de Joana d'Arc, quando ela é perguntada no processo que iria condená-la à morte qual a sua idade, e ela responde aproximadamente 19 anos. Bem, Joana d'Arc nasceu na região de Lorena, na França, filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Ele teve uma infância bastante religiosa, o que era normal. Vejam bem, alguns eram mais exacerbados, mas a época medieval, a sociedade medieval, a sociedade feudal, ela era extremamente religiosa, a sua vida era regrada pelas leis da igreja, e a igreja era o norte de todo mundo, inclusive da nobreza, né? Lembre-se que os papas, os bispos, os arcebispos, eram as pessoas que iam fazer a coroação dos reis, dos príncipes, e faziam a entrega dos títulos de nobreza. Basta ver até hoje, na Inglaterra, a coroação da autoridade máxima, que seria a rainha ou o rei inglês, é feita pelo arcebispo lá em Londres, né? Na abadia St. Minster. E isso era comum, isso era normal, né, nessa época. Então Joana d'Arc nesse ponto não fugia muito à realidade da época. Mas ela era mais exacerbada, porque desde pequena ela disse que escutava vozes que falavam que ela não entendia muito bem, e aos poucos ela começou a entender. Depois, mais tarde, ela veio dizer que essas vozes que ela ouvia eram de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Etióquia. Com isso, o que diziam essas vozes para ela? Diziam que ela deveria libertar a França do jugo dos ingleses. Lembre-se que ela nasce no final da Guerra dos 100 Anos, né? Eu já falei isso em outro vídeo. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, dura 116 anos. Ela vai de 1337 até 1451. Então, Joana d'Arc ela nasce no final, já no período final dessa guerra, e ela é fundamental no processo de vitória da França ao final da guerra, que libertou toda ali a parte da Bretanha, do norte da França, ali, próximo ali ao Canal da Mancha, do jugo dos ingleses, e assegurou uma monarquia autenticamente francesa, que era o que estava em jogo na época. Pois bem, a história de Joana d'Arc ela começa efetivamente aos 16 anos de idade, aproximadamente também, porque não se sabe a idade certa dela, mas mais ou menos aos 16 anos de idade, quando ela recorre a Robert de Baudricourt, pedindo uma escolta a Robert para atravessar uma área que estava dominada pelos ingleses, para poder encontrar com aquele que então ainda era um infante que pretendia o trono da França, que viria a ser Carlos VII. Esse processo de conseguir uma escolta, e ela no final conseguiu, claro, ela levou mais ou menos um ano, e finalmente ela conseguiu uma escolta de 6 homens e atravessou as terras dominadas pelos ingleses. Aí já vem o primeiro problema. Na verdade, ela se vestiu de homem
para poder atravessar essas terras. E essa foi uma das acusações, talvez não a primeira, mas uma das acusações que lhe foi imputada posteriormente na sua condenação pela Igreja. O segundo problema foi que Carlos VII e a sua corte eles tinham certa dúvida, certo medo de que uma pessoa desconhecida, mesmo que já tivesse sido recebida uma carta de recomendação do nobre da região e tal, de que essa pessoa tentasse matar o Carlos VII. Então, assim, eles aceitaram receber Joana d'Arc, mas eles também disfarçaram, da mesma forma que Joana d'Arc se disfarçou para passar pela região dos ingleses, a corte disfarçou Carlos VII e misturou ele entre os nobres no salão onde ela chegou. E conta a história que ela não titubeou, ela, mesmo sem nunca ter visto o Carlos VII, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, sem ter visto foto, nada, não existia foto na época, não viu retrato, não viu nada, ela se dirigiu diretamente a Carlos VII e se curvou a ele e disse que estava ali para coroá-lo, para levá-lo à coroação. E se impressionou Carlos VII, que fez uma reunião privada com ela, e nessa reunião ela consegue convencer Carlos VII a entregar um exército a ela. Esse exército varia um pouco de informação, os dados, mas devia ter entre 4 e 7 mil homens, que era um exército razoável para a época, ainda mais para uma guerra que já se arrastava em décadas, né? Então, com esse exército, ela provavelmente não era exatamente a líder militar, mas ela participava das reuniões dos líderes militares, dos generais e tal. E com esse exército ela vai a Orleans, que já estava sob domínio inglês há alguns meses, e os franceses não conseguiam tomar de jeito nenhum, e ela vai a Orleans e consegue sua primeira grande vitória, ela liberta Orleans. Por isso a Dama de Orleans, por isso essa estátua dela em Orleans. Né? Seguido a isso, vem uma série de outras vitórias. Ela consegue, inclusive, o feito de coroar Carlos como Carlos VII, rei da França. E aí já estaria feito o seu papel na história. Lembre-se, as vozes diziam que ela iria coroar Carlos VII, iria torná-lo rei da França, não que ela iria gozar dessa benesse, né? Então mas ela insiste em seguir na luta e uma série de outras escaramuças até que chega ao cerco de Paris. Era uma tentativa de Carlos VII retomar a cidade, que era um símbolo, até hoje é um símbolo da França também, para poder exercer realmente seu poder sobre a França. Mas as coisas não correm bem em Paris. A própria Joana d'Arc ela é ferida por uma flecha e o Carlos VII acaba por se retirar. Com esse revés, a imagem dela junto à nobreza começa a se dissipar um pouco, começa a piorar. E um pouco depois disso, em Compiègne, através de uma possivelmente traição, ela acaba sendo encurralada e ela é feita prisioneira de franceses que estavam ligados à causa inglesa. Aí vem uma série de outras, digamos assim, fofocas históricas, né? Primeiro entra em cena a infanta Isabel de Portugal, que casou com o Duque de Borgonha e virou duquesa de Borgonha. Isabel e os portugueses eram aliados, ou melhor, são aliados históricos dos ingleses. Eles se orgulham até hoje de terem o tratado militar de ajuda mútua mais antigo que existe, que vem lá da época da independência de Portugal, da Constituição do Estado português. Já tem mais de 700 anos de validade esse tratado. Então, o primeiro ponto é Isabel, aliada dos ingleses. Segundo ponto, Isabel se vingando, porque quando ela vai de Portugal a Borgonha para casar com o Duque de Borgonha, é justamente uma época em que Joana d'Arc está empreendendo uma ação militar na região, faz um cerco à cidade onde está Isabel e retarda o casamento, atrapalha. Bom, então assim, seria uma contenda, uma vingança de Isabel, porque Joana d'Arc atrapalhou sua vida e Isabel era uma nobre, Joana d'Arc era uma camponesa, ela tinha que botar Joana no seu devido lugar. Então assim, aos poucos, na verdade,
alguns historiadores tratam até mesmo como posse, né, de Joana d'Arc, mas o fato é que ela é vendida aos ingleses e ela é julgada. O processo teve a condução do bispo de Beauvoir e levou pouco mais de 5 meses entre a prisão inicial pelos ingleses e a sua condenação e morte. Durante o processo foram apresentadas cerca de 70 acusações contra Joana d'Arc, entre elas heresia, assassinato, se passar por homem, ouvir vozes do além, entre outras coisas. Então ela acabou sendo julgada, condenada à fogueira por heresia, bruxaria e outras coisas do tipo, né? A principal condenação foi heresia. E no dia 30 de maio de 1431 ela foi queimada, suas cinzas foram jogadas no rio Sena para que não pudessem ser cultuadas pelos franceses, mas não deu muito certo. Não deu muito certo pelo seguinte: com sua morte ela deixou de ser uma heroína viva para ser uma mártir. E isso ficou bastante claro em 1456, quando ela foi absolvida pela igreja num processo posterior, uma nova investigação, e ela passou a ser uma mártir da igreja. Fora isso, ela depois veio no início do século XX a ser beatificada e canonizada pela igreja, virando Santa Joana d'Arc. Ela também é uma pessoa, como eu disse no início, é uma figura histórica importantíssima na todo aquele ideário francês, porque ela é um símbolo da nacionalidade francesa, um símbolo da luta pela liberdade francesa, da nação francesa. Veja bem, a nacionalidade não é um processo inerente ao ser humano, ela é uma construção do ser humano, uma construção histórica, né? No mesmo processo em que você tem a ascensão maior de Joana d'Arc como heroína da França, você tem o aparecimento de algumas outras figuras bastante interessantes, como por exemplo Asterix, que fez ele com sua pequena tribo de gauleses, fez uma resistência ferrenha aos romanos, né? Isso também tem uma base histórica, já que teve uma pequena região que resistiu durante mais algum tempo aos romanos do que a maior parte da Gália. Então é isso, gente. O pessoal aqui é a história de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, a donzela de Orleans, que de camponesa ela acabou virando uma heroína francesa, símbolo da nacionalidade francesa, e também uma santa, e ela também acaba por ser a figura importantíssima, uma das 9 padroeiros franceses. Além disso, Joana d'Arc também já foi filmado algumas vezes. Um filme que eu aconselho é de 99, chamado Joana d'Arc, do Luc Besson, com Milla Jovovich no papel principal de Joana d'Arc, uma jovem Milla Jovovich, um desempenho muito bom, estupendo da jovem atriz, então, e com um elenco bastante estrelado, com Faye Dunaway, Dustin Hoffman, entre outros. Também foi musicada, e inclusive no Brasil, com uma musiquinha chamada Eu Não Matei Joana d'Arc, cheia de duplos sentidos, mas até engraçada, né? Muito típica da época do pop rock brasileiro lá dos anos 80. Bastante interessante. Isso aí, pessoal, hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, comente. E se você viu outros vídeos do canal também, gostou, se inscreve aí, dá essa força para nós aqui nesse começo. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.